Então, vai ter um momento. Primeiro, eu já vou passar a nossa pré-agenda, que acho que todo mundo deve estar com isso, mas tá, é semana que vem, mas o que vai acontecer exatamente. Então, vou passar uma pré-agenda, porque muitos dos horários ainda não estão confirmados. Depois, eu e a Emily, a gente vai explicar para vocês a metodologia que o GT de cocriação montou para a gente tocar esses momentos, né? É bem importante mesmo que a gente veja isso juntos, não só porque é uma metodologia que vai ser utilizada, né, em todas as oficinas e é uma decisão do fórum, né, ainda que seja essa proposta do GT de cocriação, mas também porque nessas 6 oficinas temáticas que a gente vai ter, a gente, fórum, vai se dividir, né, na condução e no apoio aí para essas oficinas. Então, vamos juntos aí prestar atenção e colaborar, né, no arredondamento, assim, dessa metodologia, para a semana que vem a gente se sentir apropriado, né, para tocar essas oficinas. Então, esse é o ponto 2. O ponto 3 é a nossa organização, assim, tem algumas coisas, né, que a gente tem que combinar entre nós para as oficinas, e depois tem uma coisa bem rápida, um aviso breve sobre a OGP. Beleza? Podemos começar, então? Então, vamos nessa. Então, sobre as oficinas temáticas. Coloquei aqui elas em ordem de data, né? A primeira, todas essas que estão em laranja são oficinas que estão com esse indicativo de data, mas que a data ainda não está cravada, data e hora ainda não está cravada, porque tem um ou mais especialistas convidados que não confirmaram ainda. Mas esse é o indicativo. A que já está marcada, porque todo mundo já confirmou, os especialistas já falaram, beleza, está agendado, é a de regionalização do orçamento, os nossos colegas da Fazenda, inclusive, que estão aqui. Então, temos aqui regionalização do orçamento na tarde do dia 1/7, que é quinta-feira. Na segunda, a gente tem a primeira, um indicativo de acontecer na segunda-feira à tarde, que é de fortalecimento dos conselhos. Depois eu vou entrar nos detalhes na nossa pauta 3, sobre o que é que ainda está faltando para cada uma, para a gente agendar de fato. Mas, enfim. Dia 28 à tarde, a dos conselhos. 29 ou 30 à tarde, a de contratações públicas e publicação de informações, né? Diário Oficial, e-negócios e tal. Dia 30, que é quarta, de manhã, a de Covid, depois já vem a do dia 1º, e na sexta, de manhã, planos municipais, e à tarde, Agenda 2030. Então, estamos conseguindo, né, colocá-las todas realmente na semana que vem, alguns dias com período aí à tarde, de manhã e à tarde. Mas é isso, essa é a pré-agenda. Eu vou entrar no ponto 3 da nossa pauta, eu entro nos detalhes do que é que está faltando, para a gente se ajudar aí para finalizar realmente, formalizar esse calendário, né, e confirmar tudo. Bom, esse era mais para vocês não ficarem com essa ansiedade, tipo, tá, mas qual é a agenda? Então, vamos lá. Agora, a gente já vai entrar na metodologia que o GT de Cocriação montou para esses momentos. Ele é baseado aqui no método ZOP, ou Árvore de Problemas, e já vou compartilhar aqui o meu microfone com a Emily. Emily, você vai tocando e eu vou te complementando, tá bom? Tá bom. Oi, gente, boa tarde. Eu sou a Emily do Colab, caso tenha alguém aqui que não me conheça. Eu vou ficar com a câmera desligada, porque já tá travando a internet. Se eu ligar a câmera, já era, não consigo participar. Eu sou do GT de Cocriação também, e eu tinha sugerido, né, a metodologia de árvore de problemas pelo caminho que o GT estava tomando. Então, toda aquela ideia de começar primeiro com mapeamento de desafios, de descobrir quais desafios que a gente tem, fazer aquela consulta pública, e tudo isso tem muito a ver com a metodologia do ZOP e também da árvore de problemas. Então, o princípio da metodologia ZOP é fazer uma elaboração coletiva e participativa de gestão de projetos.
Então, tem um primeiro momento, né, de fazer uma análise fofa, por exemplo, de definir quais são os objetivos estratégicos, e a gente já fez isso. E a segunda etapa é essa de mapeamento de problemas que a gente quer atacar. Então, o principal é a gente levar em consideração a experiência, os conhecimentos e as ideias que os próprios participantes daquele projeto têm. Então, a gente vai partir primeiro dessa árvore de problemas, que é a identificação e priorização dos problemas que são causais. Então, também tem essa questão de que, quando a gente constrói a árvore, a gente cria uma relação de causalidade entre os problemas para descobrir quais são problemas que geram outros problemas e quais problemas são efeitos de outros problemas, ou consequências de outros problemas, né? E, a partir disso, a gente vai fazer uma positivação dessa árvore de problemas para criar os objetivos, que a positivação, ela é um cenário que a gente deseja alcançar a partir dos nossos projetos. E a partir dessa árvore de objetivos, que a gente vai ter soluções aos problemas que foram priorizados na etapa 1. Daí, o método ZOP, depois, né, disso, só para contextualizar para vocês, depois disso ele já segue para uma metodologia de gestão de projetos, de criação de um marco lógico, e algo que a gente pode até discutir mais para frente, né, se a gente adota essa metodologia de gestão de projetos ou se a gente faz alguma coisa que a prefeitura já está mais acostumada e provavelmente vai ser, né, algo que seja mais palpável para a gente. Pode continuar, Lu. Se você quiser assumir aqui, só para... Vamos lá. Então, colocando essas duas etapas, né? A árvore de problemas e a árvore de objetivos dentro do nosso cronograma, né? Do nosso planejamento aí da cocriação, a gente vai usar, então, a árvore de problemas e a gente já vai explicar bem certinho, assim, como isso vai funcionar durante as oficinas temáticas da semana que vem. E então a gente sai, né? A gente termina a semana de oficinas com 6 árvores, são 6 temas, e vamos terminar com 6 árvores que vão elencar problemas e priorizar quais são problemas que a gente deveria, que os especialistas e as pessoas que participarem, né, das oficinas julgam que a gente, fórum, deveria olhar com atenção, né, olhar com cuidado. Então, esse vai ser o resultado, né, das nossas 6 oficinas, essas 6 árvores com problemas descritos e priorizados. E depois, a nossa próxima etapa é a etapa de compromissos, né, de redação de uma primeira versão de compromissos. E para isso, a gente vai ter de novo uma nova rodada de oficinas, né, que a gente ainda não deu muito nome, mas está começando, no GT de Cocriação, a gente está começando a chamar de oficinas de soluções, essas de oficinas temáticas e essas outras aqui próximas de oficina de soluções. Se vocês tiverem um nome melhor, estamos todos ouvidos. E daí, nessas oficinas de soluções, a gente usaria a árvore de objetivos, que é essa segunda parte aí do método que a Emily trouxe, para operacionalizar as oficinas. Então, nesse sentido, né, que esse método se encaixa no nosso planejamento aqui do fórum, e a gente hoje, porque semana que vem está aí, e as nossas oficinas, né, vão ser focadas nessa metodologia, né, nessa parte da metodologia, na árvore de problemas, a gente vai agora explorar com mais detalhes do que se trata, né, essa árvore de problemas e como, então, vão funcionar as oficinas. Beleza? Mas isso aqui, então, é só para a gente não perder de vista, né, o nosso passo a passo. Então, está dentro do passo a passo. É meio que um como, né, a gente faz essas oficinas. Volta para você. Agora eu. Então, só para justificar um pouco, né, a escolha da árvore de problemas e o que ela pode oferecer para a gente, em princípio, que a gente consegue visualizar um problema inicial e quais são as suas causas imediatas. E quais são esses sintomas daquela causa mais profunda, né? Também permite a gente identificar quais as causas daqueles problemas são mais distantes da situação, problema que a gente quer atacar, e também aqueles problemas que a gente tem pouca governabilidade para trabalhar também.
Então, quando a gente tem um problema que ele é muito relevante, mas não está na nossa governabilidade, a gente consegue, com a árvore de problemas, distinguir isso. E também identificar os efeitos da situação problema, né? Aquilo que não é um problema raiz, e sim uma consequência de vários outros problemas. E quais atividades que a gente pode realizar para atacar essas consequências, né? Não ir direto na consequência, sendo que tem um problema anterior. Pode ir passar, Lu. Então, a gente estava pensando em como operacionalizar isso no formato online, né? E a gente colocou algumas etapas. Então, uma primeira etapa, ela é anterior à reunião e consiste no preenchimento do painel no Miro. Então, eu e a Lu, a gente discutiu, e quando é presencialmente, é muito feito com post-its. Então, todas as atividades são bem colaborativas, o pessoal numa mesa, assim, todo mundo junto. Então, o que a gente achou é que deu para substituir bem, e bem melhor do que o Jamboard que a gente estava usando, foi o Miro. Então, vai ser bem parecido com a dinâmica que a gente teve com o Jamboard, mas um pouquinho mais fácil com a ferramenta, de colocar vários post-its com os probleminhas que a gente identificou, tanto naquelas oficinas do fórum, quanto pela consulta pública, adicionando também o diagnóstico dos especialistas que a gente convidou. Então, vai ter uma etapa anterior, que é essa. Durante a oficina, Fazer vai ter. um comentário, Emily, rapidinho. Pode. Sobre isso do Miro, essa foi a ferramenta que a gente usou na nossa última reunião, né, quando a gente fez aquela matriz, né, para a gente priorizar os nossos temas. Então, funcionou super bem. Daí a gente olhou e falou: testamos num ambiente mais controlado, funcionou bem. E daí por isso a gente falou: acho que vamos nessa, então, né, vamos usar essa ferramenta. Então, a gente já usou aqui juntos, né, no fórum, funcionou. Então, é uma ferramenta que a gente acha que vai ser mais flexível do que o Jamboard, que era o que a gente tinha usado em outras oficinas aqui nossas. Então a gente vai preencher, depois a gente vai mostrar tudo isso, tá, gente? A gente vai preencher 6 painéis, um painel para cada tema. E esse painel vai estar cheio de post-itzinhos que são os programas, né, os desafios que a gente já mapeou, seja nas nossas reuniões, seja na consulta pública, ou o que os especialistas convidados vão nos mandar aí antes da reunião. É isso. São 6 painéis. Eu não lembro se a gente comentou com todo mundo que no convite para os especialistas a gente enviou um documento de diagnóstico. Eu não lembro, mas a gente enviou esse documento para auxiliar também no preenchimento desse painel. Então, depois disso, vem as etapas, desde a identificação dos problemas, para as pessoas preencherem novos problemas que elas acharem relevantes, as pessoas que estão participando ali naquele momento. E esses participantes, eles vão fazer a construção da árvore. E essa construção é organizar os post-its pela árvore, identificar relações entre esses post-its. E uma coisa que a gente quer enquanto fórum é que essas pessoas que estão participando, que têm conhecimento, que vivem aquela realidade, priorizem aqueles problemas que elas acham mais importantes o governo aberto atacar. Pode passar. Que Isso eu daí posso acho que mostrar. você quer mostrar. Isso. Tá. Então, vamos lá, gente. Então, a gente falou, né? Tem uma etapa prévia, que é a tal etapa do preenchimento do painel. Então, eu separei aqui um para mostrar para vocês como que está ficando. Então, como a gente disse, a gente pegou os dados, né, que vieram do nosso mapeamento de desafios, tanto da consulta pública quanto do nosso próprio mapeamento, né, do fórum, da nossa oficina, e mandamos para os especialistas um diagnóstico que eles vão preencher. Então, aqui tem um modelo que a gente mandou para eles, tem toda uma explicação para eles sobre onde estamos, para eles verem também o que a gente já fez, verem o nosso manifesto, verem a nossa consulta, o mapeamento prévio, coisa e tal. Mas não vou entrar em muitos detalhes. Detalhes sobre a agenda, e aqui a gente vem na parte mais importante, diagnóstico.
eles têm que preencher, né, cada um dos especialistas vai ser convidado, né, a preencher esse diagnóstico prévio, que serve exatamente para eles refletirem antes da oficina sobre quais são os desafios que eles acham mais relevantes dentro do tema. Então, se o tema é transparência de dados de Covid, os especialistas convidados vão receber esse modelo aqui para refletirem e pensarem quais são os 5 desafios aqui que a minha instituição e eu, né, como a partir da minha experiência, eu como especialista, considero os mais relevantes. Então, a gente já vai pré-preencher, né, com base no que eles escreverem aqui no mapeamento, a gente já vai adicionar esses outros desafios também ao nosso painel, o painel de cada um desses temas. E daí aqui Lucila, Oi, Sandro. me desculpa te cortar. Não, No diga. caso da Fazenda ali com a regionalização, esses desafios já foram encaminhados para o especialista ou ainda está pendente Não, isso? eu vou encaminhar hoje o Tá, não, do... beleza. É só para a gente organizar internamente aqui dentro de casa. Uhum. Então, aqui, voltando aqui, né? Então, de onde a gente pega os dados que a gente já gerou, né, de desafios, e do diagnóstico que os especialistas preencherem. E o que a gente vai fazer com esses dados? A gente vai colocar eles previamente nesse painel. Daí aqui eu montei já um painel, ainda não tem os dados que vieram dos especialistas, mas já tem todo o nosso mapeamento que a gente já fez previamente. Esse é o painel prévio, vai mudar ainda, vai aumentar, da oficina de fortalecimento dos conselhos. Então, aqui estão organizados, né, com post-its, os desafios que a gente já identificou, seja na nossa oficina, seja na consulta pública. A maioria, nesse caso, no caso do fortalecimento dos conselhos, muita coisa veio da consulta pública. Então, a gente está trazendo, né, todo esse acúmulo, né, de informações, esses passos que a gente já percorreu juntos para esse momento, né, para a gente discutir agora também com os especialistas esses desafios. Os especialistas, eles vão enviar para a gente, vão enviar mais desafios, e daí vamos vir aqui. Quem vai fazer isso vai ser a gente aqui de Saga, a gente vai fazer esse preenchimento, vamos vir e incluir o desafio 1 do especialista tal, ver onde ele fica, aqui e acolá. Então, quando a gente começar a oficina, de fato, do fortalecimento dos conselhos, a gente não parte do zero, a gente parte de todo esse caminho, né, que a gente já percorreu juntos. Tem uma árvorezinha aqui, a gente vai chegar no porquê essa árvorezinha está aqui daqui a pouco. Por enquanto, ela só está aqui de enfeite. Então, é isso. Todos aqui a gente tem um painel, eu já montei outros 2, até o fim do dia eu vou montar os demais para mandar para os nossos especialistas, e então são 6 desses, né? Esse aqui é outros conselhos, vão ter outros 5. Vou voltar aqui a apresentar. Então, painéis preenchidos, os painéis vão estar preenchidos antes das oficinas, né? E vão ser utilizados na oficina. A oficina, de fato, começa aqui, nessa etapa 1.1. Daí vou voltar aqui para ele. Eu voltei. Essa etapa 1.1 vai acontecer no começo da oficina, basicamente. Vai ter a apresentação dos especialistas sobre os desafios que eles mapearam. E as pessoas que estão participando também vão poder inserir post-its que elas acharem relevantes. Então, essa fase 1.1, ela é para estimular a identificação de problemas que o grupo que está participando reconhece na sua realidade e acha que é importante ser solucionado. Então, vai ser também pela ferramenta do Miro. E aqui está exemplo, vou abrir painel 2030. Vou abrir, vou deixar nessa aqui mesmo. Então, como que isso vai acontecer, né, na prática? Então, a gente vai ter um momento de introdução, bem-vindos, oi pessoal, tudo mais. E daí a gente vai compartilhar, né, todo mundo que estiver na oficina vai ter acesso ao link desse painel, e a gente vai explicar rapidamente como vai funcionar. O Miro, ele tem milhões de botões, né? Vocês estão vendo aqui que ele tem várias funções, mas a gente vai usar pouquíssimas dessas funções, até para ser fácil, né, da gente... porque a gente não precisa, 2, para ser fácil da gente colaborar todos juntos. Então, o que vai estar acontecendo? Digamos que a Emily é a especialista 1 dessa
dessa nossa oficina de fortalecimento dos conselhos. Ela vai ter de 10 a 15 minutos para expor, para trazer os seus desafios que eles fizeram no diagnóstico. Daí a Emily vai falando, a gente, todo mundo que estiver na oficina, vai anotando, vai acrescentando post-its de desafios a partir do que eles disserem. Então, a Emily trouxe um outro desafio 1. Daí a gente vem e anota. Daí ela continuou falando e trouxe mais um desafio 2. E por aí vai. Então, depois dos 10, 15 minutos da Emily, vem os 10, 15 minutos do próximo especialista, é a mesma coisa. Então, a gente vai usar essa funçãozinha aqui, que parece um post-it, e é um post-it mesmo, é só apertar aqui e clicar em qualquer lugar da tela, ele já monta o post-it. Aqui, movimenta. Para movimentar, só pegar e movimentar. Então, é bem simples, não tem muito segredo. Ainda que os especialistas vão ter esses 10 a 15 minutos cada um para trazer o seu diagnóstico, né, e ter esse espaço de fala, é uma oficina colaborativa. E a gente, todo mundo que estiver participando da oficina, vai estar aqui com o espaço aberto para levantar a mão, acrescentar novos desafios, para escrever simplesmente desafios que foi pensando conforme o especialista foi trazendo algum elemento, falar, isso me lembrou tal coisa. Isso aqui também eu acho que é um desafio relacionado a esse tema que a gente está trazendo. Então vai estar bem livre, assim, as pessoas vão colaborar com esse painel como se a gente estivesse num ambiente presencial, né? No ambiente presencial, a gente estaria com um monte de post-it na mão e, tive uma ideia, escrevo post-it e boto assim no painel. Então vai estar livre nesse sentido mesmo, para que as pessoas possam ir colaborando. Daí a gente tem um papel assim especial de mediação de facilitação desse espaço. A gente chamou esse papel de facilitadora. Então, vai ter uma pessoa do fórum, e aqui a gente vai se organizar em relação a isso no nosso ponto, na nossa pauta número 3, que vai ser responsável por facilitar esse momento, essa oficina. Então, ela vai dar as boas-vindas, ela vai explicar para as pessoas como vai funcionar, ela vai abrir o Miro, compartilhar a tela. Se não tiver super participativa e a escrita dos post-its, ela vem e fica atenta ao que os especialistas estão trazendo, as pessoas estão trazendo, e escreve o desafio. Então, o facilitador ou facilitadora vai ser essa pessoa para mediar esse espaço, para fazer com que a oficina corra bem. Então, a gente vai precisar de uma pessoa do fórum, né, para fazer isso para cada uma das 6 oficinas. Além disso, a gente vai ter uma segunda pessoa do fórum, que é a pessoa de apoio. E a pessoa de apoio vai estar aqui, vai gravar a oficina, vai ajudar aqui se as pessoas tiverem dúvida, começar a se inscrever, ela vai cuidar aí da fila de fala, vai apoiar. Ixi. Internet travou. Alô? Eu tô te ouvindo. Estão me ouvindo, gente? Estão Eu me vendo tô. também? Tô Sim. Tô te escutando. vendo e ouvindo. Tá bom. Tá normal. Eu não tô vendo vocês mais. Não tô mais vendo, mas tudo bem. E daí tudo ficou meio travou para mim, mas que bom que vocês estão me ouvindo. Então é isso. Então a gente vai ter 2 papéis. O primeiro papel é esse de facilitação, que é de fazer a oficina correr bem mesmo e quando necessário, né? E acrescentando aqui os post-its e organizando esse painel. E o apoio que vai apoiar, um apoio técnico mesmo, apoiar a boa realização dessa oficina. Então, gravando a oficina, especialmente, ajudando na fila de falas e tudo mais. Mas vou voltar aqui. Então, na etapa 1, nós colaborativamente, né, todo mundo que estiver ali na oficina, vamos acrescentar mais post-its a esse painel pré-pronto. Por quê? Porque vamos identificar juntos novos problemas ou novos elementos aos problemas que já estão identificados. Então, é isso. Vou voltar aqui para a apresentação. Por enquanto, tá dando para entender, gente? Tá tudo certo?
Para o ponto 2, então, etapa 1.2. Tá. Depois da gente inserir esses post-its, a gente vai estar tudo muito bagunçado, né? Então a gente precisa fazer uma organização disso para a gente conseguir ter um quadro lógico ali, que sirva de ferramenta de apoio para a gente na criação de projetos. Daí aí que entra a organização da árvore de problemas. Ela tem uma sequência lógica, né? Em que é composta por raízes, troncos e ramos. E geralmente, né, o tronco, ele é um problema que a gente quer atacar. Então, no exemplo que eu coloquei aqui, o problema é o lixos nas ruas. E pode ser qualquer problema, assim, que o grupo identifique. Mas só que esse problema do lixo na rua é um problema muito grande e que é até complicado a gente terminar com todos os lixos na rua de toda a cidade. Por isso que é um problema que ele é um tronco robusto e que ele ainda vai gerar os problemas de cima, mas ele não é um problema que a gente quer atacar diretamente com projetos, porque ele é um problema muito grande. E é por isso que o que a gente quer atacar são as raízes dos problemas. Então, as raízes são esses post-its, esses problemas que a gente identificou, que vai dar origem a esse problema maior, que é o tronco, que nesse exemplo é o lixo nas ruas. Então, seria um problema raiz, as pessoas não jogam lixos nos cestos ou lugar apropriado, não existe oh, meu Deus, cestos de lixo suficientes pelas ruas, não existe o recolhimento adequado. Então, esses problemas raízes que levam a esse problema de lixo nas ruas, que o problema do lixo na rua leva ao ramo. Então, como tem lixo na rua, os bueiros ficam entupidos, acontecem enchentes, tem um caos no trânsito. Então, esses problemas da raiz são consequências desse problema central do meio. Então, quando a gente está ali com o miro aberto, né, nessa etapa, a gente vai apresentar o que é uma árvore de problemas, o que é cada um dos cantinhos, né? Tem a árvore aí exatamente para isso, para a gente falar, olha, um problema raiz é um problema que leva ao problema central, é um problema palpável, é um problema que dá para intervir, né? E nisso a gente vai fazer uma primeira organização. Ah, eu acho que esse problema, o desafio 2, ele é consequência. O desafio 1 é uma raiz. E nesse processo, a gente vai tentar organizar pela árvore o que a gente quer cada coisa. E também tentar identificar o que poderia ser um problema central. Então, eu já vou falando assim que é uma coisa, um processo bem dinâmico. A árvore, ela vai ter várias versões, né? Então, é para ser realmente bem colaborativo da pessoa ou do participante, ou do especialista, poder pegar um post-it e ir mudando de lugar. E a gente também já colocou um roteirinho de como vai acontecer isso, que vai ter momentos de discussão, né? Porque alguma pessoa pode ficar mudando o post de lugar, vai ter discordância de alguns pontos. E é para ser participativo e para as pessoas falarem mesmo o que elas acreditam. Daí depois, opa. Isso aí. Então, vai ser a inserção da árvore, a organização dos post-its entre consequências central e raízes. Eu acho que a Carol tem uma pergunta antes de ir para frente. Volta, por favor, naquela tela que explica o que é raiz, tronco. Ai, deixa eu tirar um print, peraí. Valeu. E a gente vai fazer essa organização inicial. Pode passar até para o próximo slide. Porque a partir dessa organização inicial, né, do que vai ser raiz, o que vai ser consequência, a gente começa a tentar criar relações entre os problemas que a gente encontrou. Então, a gente vai tentar organizar
no sentido de níveis, né? Causa 1.1, que está relacionada à causa 1, ou a consequência 1.1. Porque é a partir dessas relações, da criação de relação entre os problemas, que a gente consegue identificar o que está causando alguma coisa. Deixa eu só. É isso, eu ia falar para passar para esse próximo. Isso aqui é uma árvore de problemas já mais organizadinha. E ela fala um pouco, né, do problema da fome. E coloca quais são os problemas que estão relacionados a outros problemas, já faz essa criação de relação. Então, por exemplo, a dificuldade de acesso a alimentos está muito relacionada com as regiões remotas, os problemas de logística, ou então o alto custo dos alimentos, são a questão dos impostos indiretos, que são muito altos, o custo da importação, a carência de renda, então o que também está relacionado a essa carência? É o desemprego, famílias com muitos filhos, que isso tudo gera fome. E o que a fome vai gerar? Então, um déficit cognitivo com baixo rendimento escolar. Então, a subnutrição, que vai gerar mortalidade infantil. Também tem alguns outros fatores que agravam isso, né, que não diretamente estão relacionados com um problema específico, mas é um problema que está relacionado com tudo, que são as crianças subnutridas, que está ali incidindo na fome também, ou as famílias em situação de extrema pobreza, que está incidindo diretamente da fome, alguma coisa que está bem mais geral. E nessa questão, a gente começa a visualizar o que poderiam ser problemas que a gente consegue atacar. Então, por exemplo, a gente tem um problema de logística de entrega de alimento na prefeitura. Então, a gente já começa a direcionar a nossa ação a esse problema de logística. E a partir desse projeto, né, da logística, a gente vai facilitar o acesso a alimentos e assim a gente vai conseguir diminuir a fome no município. Posso fazer um comentário também, Emily, que Pode. acho que a grande chave, né, dessa próxima etapa, né, que é a etapa de organizar, né, os post-its, no nosso caso, é diferenciar realmente, né, o que são os efeitos, as consequências que vão ficar aqui em cima, do que são os desafios raiz, né, que são as causas para o nosso problema central. Por quê? Porque a gente não vai, então, a consequência da gente fazer isso é que a gente não vai focar em resolver o déficit cognitivo, porque o déficit cognitivo é uma consequência. A gente vai focar em resolver algum desses problemas aqui de baixo. O que a gente consegue fazer aqui, a partir da nossa governança e do que a gente, enfim, pode incidir, né, e das nossas potencialidades, é resolver esse problema aqui, problemas de logística. Mas é isso, então a gente foca, a partir dessa etapa, né, a gente diferencia o que são coisas que são efeitos, que a gente vai chegar indiretamente, né, do que são coisas que são problemas causais, que são os problemas que a gente, de fato, vai focar em resolver. Então, isso é importante também, para fazer essa diferenciação, né, porque hoje a gente tem trocentos post-its, e os post-its vão aumentar ainda mais, né, durante a nossa dinâmica, né, durante a oficina. Então, daí a gente começa um filtro, né? O que são coisas que são efeitos, então a gente não vai focar nisso, né? A gente vai focar nas causas. Então, isso eu acho que é o mais essencial, assim, dessa etapa. Isso, daí essa é a etapa 1.3, da identificação de relação entre os problemas que a gente encontrou. É para focar bem, assim, quais são as relações entre os problemas raiz, também verificar se realmente aquilo é um problema raiz ou se aquilo é uma consequência, é um momento também que ajuda a gente a fazer essa distinção. Então, a organização dos post-its com causas mais indiretas, localizadas mais distantes do tronco da árvore. Então, por exemplo, ali, naquele exemplo que a gente mostrou das crianças, ou melhor, né, das famílias em extrema pobreza, que é algo, assim, muito grande, que é difícil da gente tratar, a gente coloca um pouco mais distante da árvore, porque elas também estão longe da nossa governabilidade, é bem mais complicado, né, resolver, então a gente faz essa organização mesmo para identificar o que a gente pode atacar. E depois disso vem a etapa 1.4. Vamos só mostrar aqui, então, o que vai acontecer é isso, Tá né? bom. Identificamos, deixa eu deixar a árvore até mais grandinha, maiorzinha.
Mais grande é duro, né? Maior. Então, o que vai acontecer é isso. Vamos estar colaborativamente mexendo nos post-its, pondo eles para lá e para cá. Daí eu estou participando da oficina, acho que isso aqui está relacionado com isso, então eu deixo ele aqui e depois vem esse. Daí pode ser que a Emily também está participando da oficina, ela discorda, ela acha que isso aqui é uma consequência, se tal coisa na verdade é uma consequência, não é uma causa, não é uma consequência do desafio 2, por exemplo. E daí a gente vai começar a identificar post-its que ficam andando, né? Post-its que sobem, post-its que descem. E vai ser assim, vai ser algo que vai ser feito a diversas mãos mesmo. Então, nesses momentos, o que a gente vai indicar para as pessoas é que elas peçam a palavra, né, para a gente conversar sobre esses pontos que estão em discussão. E daí, eu e a Emily, eu vou pedir a palavra e falar, eu tô com uma dúvida aqui em relação a esse post-it aqui, tal coisa, porque eu acho que é efeito, né, uma consequência, alguém está trazendo ele aqui para as raízes, vamos conversar. Então, vai ser colaborativamente construída mesmo. Então, a gente vai colocando aqui os post-its até a gente chegar num ponto, né, numa organização que o grupo se sinta confortável e beleza, a gente possa seguir para a próxima etapa. E é Deixa isso. só eu Uhum, comentar uma coisa sobre o tronco, uhum. que a gente precisa também chegar num desafio que é tronco para tudo, né? Então, alguma coisa que eu e a Lucila estava até falando, não pode ter outra árvore, né? Porque quando a gente vai definir o tronco, é muito comum a gente querer criar outra árvore, porque não encontra um desafio que conecta tudo, mas não, vai ter que ser uma árvore. Pode ser que esse tronco da árvore seja o próprio nome da oficina, pode ser que não. Pode ser que o tronco seja, o governo não é aberto. E basicamente isso. Pode ser uma resposta também. O desafio mesmo é definir um bom tronco e bons desafios raízes, porque são eles o nosso foco para a criação dos objetivos e dos marcos e dos compromissos que a gente vai ter no nosso plano. Então, essa é a etapa 1.3, que é de identificar essas relações e anteriormente a gente vai ter organizado a árvore. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, vamos lá para priorização. Isso, quando a gente terminar essa árvore, tiver definida, né, no tempo que a gente vai ter de oficina, vai ser mais ou menos 1 hora para fazer essa árvore e organizar, a gente vai ter um momento de priorização. Eu coloquei 2 perguntinhas aqui, pensando, né, o que a gente quer para essas oficinas, mas também a gente está aberto à sugestão para saber como que a gente pode priorizar isso de uma maneira mais efetiva. Mas eu pensei nessa pergunta norteadora: quais desafios podem ser solucionados por ações de governo aberto até 2024? E uma pergunta complementar para a gente tentar absorver o máximo da participação das pessoas que estão ali, que é quais os desafios você enxerga como prioritários e que possuem mais influências na sua realidade e da cidade. Pensando como a gente pode se apropriar desse momento de participação para realmente ter uma opinião das pessoas sobre o que é para ser uma mudança, o que pode causar uma mudança maior na realidade dela e da cidade, que isso vai de encontro também com nossos objetivos estratégicos e tudo que a gente tem construído até então. Acho que pode passar. Daí, na prática, o que a gente colocou assim como indicação, né, para como a gente faz essa priorização, né? Também vai ser coletiva, e daí a gente vai estar aqui, todo mundo junto, no Miro, e daí vai ter um tempo para a gente pensar juntos, o que é mais prioritário, né? E daí, se eu achar que a gente vai estar bem focados nos desafios raízes, não nas consequências. Por quê? Porque são esses aqui que a gente foca, né? Porque são esses que precisam ser solucionados para que o desafio central, o desafio tronco, né, seja aliviado e para que os efeitos também, as consequências sejam reduzidas. Então, o nosso foco nessa última etapa de priorização vai estar aqui, nas raízes, e daí o que for prioritário, as pessoas vão
pintando de laranja. Então, vai vir aqui, clicar no cardzinho, no cartãozinho e identificar. Para a gente começar a diferenciar, né? Os verdinhos são os que não foram priorizados, os laranjas são os que foram priorizados. A gente entrou também num debate, como GT de cocriação, de quantos seriam esses desafios prioritários, né? E a gente não definiu um limite, assim, né? Vamos ver como que as oficinas vão se organizando. Acho que vão ter oficinas que vai ter muitos post-its, tipo a oficina de fortalecimento dos conselhos. Por quê? Porque já veio bastante coisa legal, né? Muita coisa boa da consulta pública. Então, ela já está mais robusta, né? Está mais parruda. E daí isso tem as suas dificuldades, né? As pessoas vão ter que priorizar, tal, e daí exige, né, uma dinâmica ali durante a oficina para priorizar, porque se tudo for prioritário, daí é isso, não tem prioridade. Então, mas a gente não está indicando nesse momento, até 5, até 10, até... A gente acha, aí como a partir de experiências prévias, né, que 1/3, assim, de prioritários é meio que um limite, de prioritários aqui de raízes, né? Então, se a gente tem 9 desafios raízes, 1/3, uns 3 prioritários, tá bom. Muito mais do que isso, pode ficar muito difícil, né, de lidar nas próximas etapas. Mas não vamos colocar um momento limite para isso, vamos deixar a discussão ir acontecendo. Até porque a validação, né, e a avaliação de viabilidade e do que o fórum realmente vai se debruçar, né, para fazer soluções, vai acontecer depois. Então, agora a gente está discutindo com todas as pessoas, né, interessadas, e é na próxima etapa que o fórum vai olhar para o que veio, né, das oficinas e fazer avaliações. E também é numa próxima etapa que a gente decide o que vira solução, o que é compromisso ou não. Então, tudo isso, né, essas priorizações mais firmes, elas vão acontecer posteriormente. Nesse momento, a gente decidiu deixar um pouco mais livre. Isso, é mais um momento para eles, para quem participar, ajudar a dar uma luz para a gente onde ir, né? Então, é bom também deixar claro que esse momento de priorização é só para auxiliar a gente a olhar aquilo com mais cuidado, mas o que vai ser decidido mesmo vai vir posteriormente nos desenhos de soluções e na viabilidade. Tá. Era só isso mesmo. O resto ali era só o exemplo mesmo. E daí aqui só para introduzir quais são os próximos caminhos, as próximas etapas. Então, depois de construída, que essa árvore de problemas, que é o nosso objetivo central agora na etapa de oficinas temáticas, a gente vai dar origem à árvore de objetivos na segunda etapa. E ela consiste na descrição da situação futura que a gente quer alcançar com a nossa ação. Ou que a gente quer visualizar num cenário futuro, né? Então, por exemplo, aqui a gente coloca, né, o exemplo lá da árvore da fome, né? Então, a gente não quer mais ter a fome, a gente quer ter condições melhores de vida. Então, uma positivação da fome, né, não é a não fome, mas talvez uma melhor condição de vida. Então, o que era o problema raiz, né, de baixa renda, vira um aumento da renda das pessoas, ou a da nenhuma renda, vira um ganho de alguma renda. E a partir disso que, quando a gente tem uma positivação de um cenário que a gente quer ter num momento posterior, a gente consegue também vislumbrar o que são projetos viáveis para a gente. Então, que nem o aumento da renda. Vou criar um programa na prefeitura de aumento de renda, vou criar um programa de ganho de renda de transferência direta, daí já começa a pensar em alternativas. Isso. Então, voltando aqui alguns passos, né? A gente vai, nas nossas oficinas da semana que vem, a gente para na árvore de problemas. Então, a gente vai sair com aquela árvore dividida, né, entre raízes, tronco e as consequências, e com os post-its identificados de laranja de quais são as prioridades, os problemas prioritários. Fim de papo. Para que depois, na nossa próxima oficina, né, nas nossas próximas oficinas, que são as oficinas que a gente está chamando de oficinas de solução, a gente faça
a árvore de objetivos, que é essa que a Emily acabou de passar. Então, a gente para por aqui na semana que vem, mas depois esse assunto continua para as próximas oficinas. Gente, é isso o que o GT pensou e o que a gente trouxe. Assim, esse é o nosso modelo para a semana que vem. Queria ver com vocês o que vocês acharam, se vocês têm comentários assim de melhoria, pontos que vocês acham importante aí, todo mundo coletivamente, né? A gente vai estar todo mundo junto nessa semana que vem, né? Fazendo, né? Realmente as oficinas acontecerem, então fica aí aberto para os Lu, comentários. o Vitor fez um comentário aqui no chat falando Opa. assim, essa parte de deixar claro é bem importante porque vi gente que estava brava porque entendeu que os temas escolhidos para oficinas não eram os que estavam com mais apoios na consulta pública. Então, eu também acho importante a gente reforçar isso, talvez até na nossa apresentação de PowerPoint, no roteiro, colocar bem claro que quem decide isso Tem vários passos aí. tem na vários verdade. passos, né? Quem decide isso é um processo, não é uma pessoa. Isso é um super comentário mesmo. Até, inclusive, né, no nosso modelo, que a gente montou juntos, né, o fórum acordou, ainda que a gente tenha 6 oficinas temáticas na semana que vem, depois, nas oficinas de soluções, a gente só vai ter 4, né? Porque o nosso objetivo é sair com 4 compromissos. Então, a gente continuamente está filtrando, né, as nossas decisões, né? A gente está em amadurecimento do que a gente vai chegar no fim, né, do nosso terceiro plano. Então, é um bom toque mesmo, Vitor, e temos que... Não sei, eu só ia fazer um comentário só. É porque eu vi justamente isso, porque teve gente que não falou, nossa, colocaram os temas, né? Tiveram 6 temas e não tá o meu lá, né? Porque teve essa questão de vocês juntarem, né, vários temas as contribuições em temas, né? E as pessoas não viram esse link às vezes. Então, essa questão da votação também, né? Porque eu entendi que ela tá votando aqui no Conselho Participativo, né, faz a questão de você votar nas propostas que vão para subprefeituras, né, em relação ao orçamento, né. Então, lá, por exemplo, não pode mudar nada. Lá a regra é diferente, né, a votação das pessoas vale mais do que tudo. O Conselho não pode mudar no meio. Mesmo ele tendo sido eleito, que nem aqui, né, o Fórum foi eleito também. Então, as pessoas estão usando a lógica de lá para esse processo. Eu percebi isso, assim. Não é exatamente, tem, né, parecido, mas não é exatamente, o seu voto é exatamente aquilo que vai ficar certinho no final. É uma construção, no fim, né? Os votos, né, eles são um indicativo de que aquilo é importante e tal. E eles foram levados, obviamente, em consideração na nossa avaliação, né, na avaliação do fórum, mas não são, fim de papo, temos os mais votados, esses são os que a gente vai olhar, né? Não, esse foi o primeiro passo, né? A inserção de desafios, que foi o que aconteceu aí na consulta, é o primeiro passo de 8, né? A gente ainda tem 7 passos para dar até chegar no nosso plano final. Isso é muito desafiador sempre, né? Porque essa comunicação é uma comunicação, alinhamento de expectativas, ainda mais no ambiente online, né? Acho que nas oficinas a gente consegue alinhar essas expectativas melhor, vamos reforçar aí essa mensagem, né, na nossa introdução de cada uma das oficinas, mas no online realmente é um pouco diferente, né? É diferente a gente conversando e discutindo em um texto, né, que estava ali no Participe. Mas, maravilha. E, inclusive, ainda não saiu a devolutiva da consulta pública, ela vai sair ainda essa semana, tá bom? E daí as pessoas também vão poder ver em qual desafio, em qual tema a gente encaixou o desafio dela, né? A maioria dos desafios foram alocados dentro do guarda-chuva de algum dos 12 temas, né? Viraram 6, que a gente priorizou na nossa última reunião. Mas, então, a maioria dos desafios ela ficou no guarda-chuva de um tema. A Glau também está com uma levantada. Glaucia, por gentileza. Não, Lucila, até abaixei, porque eu ia falar justamente da devolutiva. Eu ia falar que quando a devolutiva sair, vai ficar mais claro para as pessoas visualizarem, pelo menos,
como funcionou esse agrupamento das propostas e dos desafios. Pode ser que as pessoas não concordem, sim, mas vai ficar mais claro e transparente, acredito eu. É isso. E faz parte, né? Divergências. É para isso também que a gente tem essas reuniões do fórum, para a gente divergir, né, no que precisa, discutir, e se for o caso, mudar algumas coisas, né, no nosso modelo. Mas é isso, a princípio estamos seguindo, né, o nosso modelo de cocriação. Mais alguma ponderação, gente? Uma observação? Eu tenho uma dúvida quanto à questão da agenda mesmo. Tipo, é uma preocupação, sabe, que eu fiquei, porque considerando que é quinta-feira, a gente ainda não tem uma agenda assim fechada com os convidados, eu fico preocupada com a divulgação, tipo, quanto que a gente vai conseguir divulgar e chamar pessoas para participar das oficinas Uhum. em tão pouco tempo, assim, se vocês já têm um horizonte de quando esses nomes, uma arte, alguma coisa vai estar aí disponível para a gente poder estar compartilhando, esse tipo de coisa, assim. Podemos esse é o ponto da pauta 3. Podemos falar sobre isso daqui a pouquinho? É porque é isso que a gente vai problematizar mesmo, conversar juntos aí sobre o que está faltando ainda, né? Porque ainda tem, é isso, como você apontou, ainda temos coisas faltando, então vamos conversar juntos, né, como fórum, o que a gente faz em relação a esses pontos faltando. Gente, eu queria então que a gente fizesse uma rápida pausa para todo mundo lavar o rosto, beber uma água, e daí a gente volta daqui a pouco para falar exatamente sobre esses problemas que a Bia já levantou a bola, que é a nossa pauta 3, que é assim, um pouquinho mais. Que a gente precisa realmente de todo mundo aí colaborando para a gente pensar juntos o que a gente vai fazer em relação a algumas coisas. Pode ser? Podemos fazer uma rápida pausinha e a gente já volta? Agora são 4h04. Vamos voltar a 4h10, tá bom? Até já. Tá bom. Até já.
Pessoal, 4h10. Vamos voltando? Eu já estou aqui, Luciana. Show. Obrigada. Gente, eu já estou reconhecendo a voz de todos vocês, eu acho. Já nem preciso olhar quem é a bolinha. Estamos conversando muito. Aí fica assim. A gente não sabe a altura de cada um, a gente não sabe a voz quando não é pelo computador, porque a gente não se vê no presencial, mas no online a gente já está ficando mais um do outro. Vou compartilhar aqui a minha tela de novo, então, para a gente retomar a nossa discussão. Daí agora é hora da gente se organizar mesmo, né? Olhar de maneira crítica mesmo essa nossa agenda e propositiva também de, beleza, então o que a gente vai fazer em relação a eventuais, as coisas que a gente ainda tem para organizar, né? Vamos lá. Uma primeira coisa que é simples é comunicação. Então, o que a gente vai fazer, né? A gente vai divulgar no Facebook e no Instagram a agenda dessas oficinas, vão ter posts gerais e posts específicos, uma para cada oficina. Daí, nessas postagens, a gente vai marcar vocês, as organizações do fórum, que possuírem conta no Facebook ou no Instagram. E o Leandro, né, que faz parte aí do GT de comunicação, vai enviar também o pedido por e-mail para que vocês repliquem essas postagens. Então, tem isso aí, um pedido aí de colaboração nesse sentido, para que vocês ajudem, né, a repostar isso nas redes. O fórum, além disso, claro, está mais do que livre, né, para formular postagens próprias. Então, sei lá, eu sou organização X ou secretaria Y, vou estar participando, né, mais ativamente de alguma oficina. Esse tema é carro-chefe da minha secretaria ou da minha organização, e eu quero incentivar, né, a participação nessa oficina, mais do que convidados, por favor, sintam-se mega incentivados a formular também postagens próprias. Se vocês passarem para a gente, né, e para o restante do GT, todo mundo, com certeza, né, vai replicar também, né, vai repostar tudo isso, então não se sintam inibidos. A gente vai fazer, né, como o GT de comunicação, o GT de comunicação vai fazer isso, vai montar, tem um calendário aí de posts e vai postar nas redes sociais. Então, é isso. Se vocês publicarem outras coisas, nos marquem, nos avisem e daí a gente replica. Eu tô com uma dúvida, gente, que é em relação às redes sociais da sociedade civil do Fórum 2. A gente já tocou nesse assunto antes, mas não fechamos de vez, que eu me lembre, qual o status. Pessoal da sociedade civil, essas contas, elas estão sendo utilizadas ou não? Pergunto porque, se sim, daí a gente marca também vocês, né, essas contas nas nossas postagens. O GT de comunicação pode pensar em abordagens em relação a isso. Senão, a gente tem que fazer aquilo que a gente comentou há alguns meses atrás, que é avisar as pessoas que essa conta não vai sendo usada e tudo mais. Então, a gente teve 2 reuniões com o pessoal do Fórum 2. Tem umas opiniões de continuar utilizando, mas ficou tudo meio vago, meio no ar. Eu pessoalmente não fiz ainda nenhuma. Não sei como é que está isso. Não sei se eu não posso te dizer não estamos ou estamos. Vamos avisar que não estamos mais utilizando, porque ficou meio vago realmente. Não sei se a Emily, que participou, a Silvia não está aqui, né? Para a gente compreender e decidir o que nós vamos fazer. Eu tinha questionado a Angélica por e-mail, quando você mandou aquele comunicado, e ela ficou super disponível para conversar com a gente, e efetivamente conversou, mas eu não consegui entender, assim, se cada organização nossa divulgar,
a gente ainda teria que alimentar com as... Então, não sei. De fato, ainda não dá para dizer que sim ou que não. Eu não estou utilizando nada. Eu posso divulgar nas redes do observatório, no Instagram e no Facebook. Uhum. Emily, tem mais alguma, assim, fora o que a Joia já trouxe, tem mais algum elemento, assim, sobre isso? Ou esse é o status? Tipo, a princípio ela tá ali meio num limbo, né? Então, ela não tá ativamente sendo utilizada a ponto do GT de comunicação entrar em contato, né, com vocês para replicar outras coisas, mas também não chegamos aqui no não, né? Então, tá meio... A Clarice também participou, mas a Clarice não está hoje, né? Uhum. Então, a princípio, eu ainda também espera. não tô usando. Tá. É. Vocês... É isso, gente. Só é porque, para não... Vocês podem super usar. Se usarem, só avisem, né? A gente, que daí a gente marca vocês e faz coisas juntos, tá bom? Na É mais verdade, isso. eu só queria fazer um comentário. Uhum. Eu entendo que esse tipo de assunto a gente deveria ter tratado lá no começo, quando nós ingressamos. Devia ter tido uma passagem de bastão, vamos dizer assim, do Fórum 2 para o Fórum 3, porque a gente ficou meio perdido. Tivemos uns contatos, tudo, mas assim, não, eu particularmente não consegui entender se isso é assim mesmo. Cada fórum é independente ou cada fórum dá continuidade. No meu entender, eu li os compromissos, tudo, eu acho que a gente deve dar continuidade naquilo que eventualmente a gente julgar tal, e essa é uma iniciativa, a rede social do Fórum 2. Mas nesse momento, a gente retomar isso, ir atrás, e sendo que o pessoal do Fórum 2 poderia estar aqui, né? Não tem nenhuma proibição enquanto cidadão, enquanto de participar, porque o fórum é aberto, né? E aí, então, eu não sei, de fato, acho que isso deveria ter sido tratado lá atrás. O que a gente buscou, né, como saga, foi isso, né? Desde das primeiras reuniões a gente vem incentivando, né, essa decisão e tal, mas realmente, como é uma rede social feita pela sociedade civil, né, do Fórum 2, eles falaram, no final do Fórum 2, eles disseram, se a sociedade civil do Fórum 3 quiser continuar usando, a gente vai passar usuário e senha para eles e mãos à obra. E a gente falou, beleza, vamos perguntar para eles, né? Então, é isso, eu, Patrícia, né, a gente aqui de Saga, a gente permanece mega à disposição para criar essas pontes, né? Mas no fim é uma decisão mesmo de vocês, assim, que vocês são soberanos a tomar e o que vocês decidirem para nós tá perfeito, tá perfeito. Tá. Só se vocês decidirem utilizar, daí nos avisem para que o pessoal do GT de comunicação, né, faça esse bate-bola, né, e incentive também essa rede e dê vazão, né, a essa ação da sociedade civil. Basicamente Beleza. é esse o espírito. Daí, então, pessoal, voltando uns passinhos, né, pensando aqui nesse incentivo, né, de vocês publicarem e tudo mais, tem uma outra parte, né, de convite que não é só publicar nas redes sociais, ainda que isso tenha mil jeitos, né, da gente fazer isso e tal, que é vocês também, poxa, nossa, tem determinadas pessoas aqui que eu conheço que, cara, seria muito bom se essas pessoas participassem da oficina. Uma busca ativa dessas pessoas é essencial, gente. Então, a gente conta muito mesmo com a inteligência coletiva aqui do fórum, com os contatos mesmo que cada um tem, para que todo mundo ativamente, né, busque convidar pessoas para que essas oficinas aconteçam assim com um público bom, não numericamente necessariamente, mas é um público legal, assim, com pessoas, né, que contribuam para as pautas, tá bom? Então, por favor, vamos fazer isso juntos. E daí agora a gente chega no... Ai, minha tela tá cortada. Vou ter que... Espera só um pouquinho, gente, não tinha visto isso. A gente chega agora no que ainda está em aberto, né? Só um instantinho. Ele tá ocupando mais do que o slide e daí tá cortando. Perdão. Deixa eu ver se agora deu certo.
Não. Tinha posto numa tabela só, gente, para a gente conseguir ver juntos. Eu vou dar um zoom aqui, tá? Para a gente ir olhando por aqui. Perdão. Então, como eu falei no início, das nossas 6 oficinas, a única que já está com tudo ok é a de regionalização do orçamento. O que significa estar tudo ok? Significa que a gente tem pelo menos um coordenador relacionado ao tema, né, da oficina, um coordenador de governo que vai estar presente, está confirmado que vai estar presente na oficina. Isso é um ponto mínimo, né, que a gente colocou ali no nosso modelo de cocriação. Se não tiver um coordenador de área, de uma área relacionada, né, ao tema, a gente não prossegue a oficina. Então, esse é o primeiro ponto. E quem vai estar nessa oficina de regionalização do orçamento, ainda que não como especialista, mas vai estar na plateia, então ouvindo tudo, né, o que está acontecendo, ouvindo as discussões, se inteirando e participando também, é o Samuel de Fazenda, que é o chefe do Arthur, que vai ser o representante de Fazenda, né, o especialista de Fazenda. Então, além de já ter esse coordenador, a gente já tem os 3 especialistas confirmados, inclusive com data. Os 3 podem nessa data, os 3 já são confirmados, então, pacífico. Ponto pacífico, o de regionalização do orçamento está tudo ok, está marcado. Depois eu olho para cá. Vou falar, então, dessas 3 colunas primeiro, tá? E depois a gente fala das outras 3. Vou falar agora sobre quais são o que falta para as outras estarem nesse mesmo status, porque daí a gente vai conversando junto sobre o que a gente pode fazer para isso e tomando algumas decisões. Decisões, por exemplo, de eventualmente estender o nosso cronograma e passar uma ou outra oficina para a próxima semana, se a gente precisar fazer isso. Enfim, vamos conversar. A gente tem aqui a oficina do fortalecimento dos conselhos, que os membros de governo, um é o Marcos, que ele próprio, além de ser o especialista convidado, já é coordenador, então a gente não precisa chamar uma outra pessoa coordenadora, e o Fabrício Cobra, que foi subprefeito de Vila Mariana e hoje é secretário executivo de gestão, eles já confirmaram presença e eles podem nesse horário aqui, 28/6 às 14h17. Temos um problema, que é 28/6 é segunda-feira, já. E o Jorge, que foi o indicado, né, como especialista aí da sociedade civil, ele ainda não respondeu ao nosso convite. Enfim, e está em cima da hora. Daí temos uma outra questão, fora em cima da hora, essas 2 pessoas, elas só podem, na semana que vem, nesse horário. Então, ao que parece, essa aqui é uma oficina que ela é super importante que os conselhos participem, né? Então, é super importante que a gente ative essa rede de contatos, né? O pessoal do Ocupa Mãe, especialmente, né? A Letícia também da OSB, que é conselheira, né? Chama essas pessoas para participar. E tá em cima da hora, né? E eles não podem nenhum outro horário dessa semana, então, potencialmente... Iora, eu tenho disponibilidade. Perdão, Carolina, eu posso nesse dia, Iora. Eu tenho disponibilidade. Isso é uma outra sugestão, assim. Eu fico pensando nessas questões, eu vejo 2 caminhos, e daí a gente toma essa decisão juntos aqui como fórum. Caminho 1, continuamos, assim, conversando com o Jorge, buscando uma disponibilidade dos 3 para segunda que vem, por exemplo, não essa, né, do dia 28, a outra, que é o dia 5. Isso significa uma brecha, né, um atraso aí no nosso cronograma, mas, enfim, acontece, para que os 3 possam participar. Ou caminho 2, que o Ocupa Mãe, essa era caminho 2 aqui que estava uma outra indicação, talvez o Ocupa Mãe ser o especialista, ao invés de ser uma pessoa de fora. A gente priorizou, né, que
os especialistas não fossem do fórum para que a gente tivesse mais gente, né, conosco. Tipo, certamente é mega essencial que o pessoal do Grupo Mãe participe dessa oficina, mas não necessariamente eles precisam ser o especialista convidado, né? Então, aqui já temos um problema e uma decisão aí a tomar. Eu vejo esses dois caminhos. Me parece que o caminho 1, que é o da gente passar para o dia 5/6, ver se eles podem, né, no dia 5/6, é mais apropriado para que a gente tenha mais tempo para chamar as pessoas a participar. 5/7, né? 5/7. Voltar no tempo não dá. 5/7. Armando está com a mão levantada. Eu fiquei com uma dúvida. Qual a dificuldade com o Jorge Caiano? Porque se a dificuldade é que ele não está respondendo aos contatos, eu não sei se adiar é a solução, porque se ele não está respondendo, a gente não sabe nem se ele está lendo, né? Então, eu vejo assim, antes de adiar, teria que tirar isso a limpo. Se ele não está interessado em participar, aí tem que buscar uma alternativa, né? Uma outra indicação, como você já comentou. Ou se, de repente, ele está pensando na data, ou qualquer coisa assim. Então, acho que aí a prioridade, antes de qualquer decisão, é tentar ter um contato telefônico com ele, né? Alguma coisa direta. Uhum. Alguém tem o telefone dele? Eu não tenho. A gente não tem. O que aconteceu, então? Eu tenho, eu posso passar para vocês. Boa, Jorge. Eu acho que o Jorge está com problema de agenda, na verdade, porque eu sei que ele está envolvido com os projetos com a Assembleia, porque ele faz parte dos grupos de saúde, né? E ele está, nesse evento que eu mencionei no começo do nosso encontro, é ele o debatedor. Então, ele está preparando isso, ele está tentando agendar uma reunião com a procuradora para acertar umas coisas da reunião de quarta. Então, eu acho que essa data ficou talvez inviável, mas eu não entendo porque ele não tenha respondido. Vocês mandaram um e-mail para ele? Isso, mandamos um e-mail. Por enquanto, ele não respondeu. Eu olhei antes da nossa reunião, né? Eu vou pegar aqui, eu coloco aqui no chat o telefone dele. Combinado. Acho que... Então, vamos ver. Vejam se faz sentido. A gente entra em contato com ele, né? Ver se ele tem interesse. Provavelmente ele tem interesse, né? Ele é uma pessoa que está super ativa na pauta. Ele está cuidando dessa questão mesmo dos conselheiros. Ele seria o ideal. E a gente foca, né, em fazer com que esses três iniciais, né, participem. Mas ainda assim, né, é isso. Considerando o tempo de divulgação, coisa e tal, eu acho que ainda assim faz sentido que a gente passe para frente. E aí a gente vê quando os três conseguem participar, desde que não seja super disruptivo com o nosso cronograma, né? A gente está com um cronograma bem apertadinho, né? Então, não, sei lá, acho que segunda que vem, vá lá. E muito mais do que isso, acho que seria um problema, né, para o nosso andamento. Com certeza. Aí tem que pensar mesmo. Perdão, gente, mas eu acho que segunda já é bastante, assim, com todo respeito. O único problema... não, segunda... A gente vai... Como assim? Segunda... Vou entrar em contato com ele. Não. Não, vamos ligar para ele já, assim, a gente desliga e já entra em contato com ele. Eu quis dizer da oficina ser segunda que vem, na outra segunda, a oficina, não... tá, sim. Vamos entrar em contato já. Então, ficamos assim, né? Vamos buscar isso e eu aviso vocês por e-mail, assim, que a gente conversar com o pessoal. Se o Jorge, por algum motivo, né, não conseguir participar, daí a Carolina entra, então, como a nossa especialista convidada, mesmo sendo do fórum. É isso, né? Essa é a nossa... Dia 5 eu não posso. É isso. Desafio de agenda, gente. Vamos pensar sobre tudo isso. Mas o que está saindo aqui de indicativo é isso, que a gente tente os três, né? Dê preferência para os três.
É muito, muito ruim mesmo que você não participe, inclusive, Carolina, como especialista ou não como especialista. Mas, enfim. Eu vou estar com as minhas filhas dia 5, eu posso tentar, mas assim, ter criança em cima, assim. Então, esse é a questão dessa oficina, né, do fortalecimento dos conselhos. Vou para a próxima oficina. Oficina de transparência, dados de Covid-19. Qual é a questão? A gente já tem a pessoa da sociedade civil confirmada, que é a Daniele, da Open Knowledge. Quem participou com a gente da oficina na Semana de Governo Aberto foi a Fernanda Campanucci, não a Daniele Bello, mas a Fernanda é a Daniele que está tocando a parte de transparência de Covid lá, então é melhor que ela participe dessa vez. Elas se entenderam, assim, entenderam que essa é a melhor indicação, então vai ser a Daniele, a indicada aqui da Open Knowledge. Eles já indicaram, já tem um indicativo aqui, né, de data. A gente está em contato com o pessoal da saúde, mas eles ainda não confirmaram quem é a pessoa e se eles podem também nessa data. Então, estamos fechando. Então, está quase. Esse é o indicativo. Isso aqui deve acontecer sem problemas. Ainda não está definido também, e a gente está falando com a saúde sobre isso, quem é a pessoa coordenadora, né, que vai estar lá representando a saúde nesse dia. Não precisa ser um especialista, de novo, né, mas tem que estar presente na reunião. Então, isso aqui também ainda falta a saúde fazer essa indicação e a confirmação. Vai ser fulano de tal ou fulana de tal, que é coordenadora da área tal, que vai estar participando, ou como ouvinte, ou como especialista nessa oficina. Então, isso também está definido. Mas aqui já está menos problemático, assim. Uma outra coisa que a gente ficou discutindo, inclusive com o pessoal da saúde, é se eles acham que vale a pena incluir uma outra área da Secretaria da Saúde nessa oficina, como um terceiro especialista. Por que isso? Pensando aqui na composição da nossa oficina, a gente tem o pessoal da Open Knowledge, né, que está fazendo um trabalho super legal, a gente já teve oficina com eles, enfim, que consegue, né, trazer esses elementos de como avançar na abertura de dados da Covid. E daí a área que a gente conversou, né, na nossa última oficina, durante a Semana de Governo Aberto, aqui da saúde, é a área de planejamento. Então, eles organizam os dados, no fim, assim, lá em cima. Só que eles não vivem na pele os desafios de fabricar os dados, de produzir os dados. Daí o que a gente conversou com eles conseguem fazer uma ponte para que alguma equipe, né, que esteja fazendo os dados participe, porque daí a gente vai ter uma noção melhor de quais são os desafios na prática, né, dessas pessoas que estão ali tentando produzir os dados de Covid. Então, essa é a nossa tentativa, ainda não está definido, mas essa é a conversa. Então, é isso sobre Covid. A meu ver, vamos conversar juntos, a gente confirmando tudo, né, fechando até sexta, amanhã, dá tempo ainda de fazer uma divulgação, chamar as pessoas para participarem. Dia 30 é quarta, só para a gente também se situar. Então, dessa sexta, tá tudo fechado para a gente divulgar, e quarta-feira, de manhã, a oficina acontecer. Bom, vamos agora para outra oficina, que é a de Agenda 2030. Essa aqui também tem uma problemática um pouco sensível. Quem cuida de Agenda 2030 aqui na prefeitura o pessoal, é uma área da Secretaria de Governo, e daí a responsável, né, pela Agenda 2030 é a Ana Carolina, que já confirmou com a gente que estará presente. Então, pessoa de governo já confirmada, Ana. Hierarquicamente, ainda que ela seja responsável pela pauta, ela não é coordenadora. Primeiro problema. E a coordenadora dela é a responsável pelo programa de metas. Semana que vem, o programa de metas vai estar sendo finalizado. A agenda, o nome dela é Ariane. Ela é uma das nossas convidadas aqui embaixo. A gente não conseguiu ainda fazer com que ela consiga participar de 2 oficinas, porque ela é a nossa indicada aqui para participar na oficina de planos
e ela já vai disponibilizar, né, 3 horas de uma semana muito, muito louca de fechamento aí de programa de metas dela. Ainda não conseguimos que ela, e provavelmente não vai rolar, que ela participe. Isso é um problema. Mas a Ana em si vai estar participando. Depois a gente tem uma outra questão, que eu já queria deixar aqui também conversada, que é, no nosso tema, a gente colocou ODSs, mas também a gente tratou muito durante a consulta pública e na nossa oficina mesmo do fórum, sobre mudanças climáticas. Existe uma área que cuida de mudanças climáticas aqui na prefeitura. Só que essa área está passando por transição. Esse mês foi estabelecida uma nova secretaria, uma secretaria executiva para cuidar disso, para cuidar de mudanças climáticas, e a pauta está sendo transferida para essas novas pessoas. Então, não tá, a gente entrou em contato tal com as pessoas que cuidam disso, e a gente não acha que agora eles consigam participar com propriedade da nossa discussão sobre mudanças climáticas e governo aberto. Então, a gente pensou, queríamos ver aí com vocês, de deixar mais focado mesmo em Agenda 2030 e as mudanças climáticas serem tratadas como uma consequência, assim, como algo indireto, né? Faz parte da Agenda 2030 a pauta de mudanças climáticas, mas não ter uma pessoa técnica, né, da prefeitura focada em mudanças climáticas, porque essa área técnica hoje está num ir e vir, ela está em transição. Mas, para compensar isso, a gente poderia chamar uma pessoa, né, da sociedade civil, aqui tem uma indicação, ela é uma colega minha, que trabalha com isso, que trabalha com mudanças climáticas e participou da construção da Agenda 2030 também, e eu acho que a gente pode fazer isso ao invés, né? Então, não ter a área técnica da prefeitura, porque está ainda nesse momento de transição, mas trazer, fortalecer, né, com um convite para a sociedade civil. Esse convite ainda não foi feito, porque eu queria conversar com vocês sobre isso, mas já conversamos, já mandamos o convite para a Laila, do Instituto de Governo Aberto, que trabalha muito com isso, né, com ODS e Governo Aberto, foi a indicação aí preferencial de convite. Então, ainda estamos com pontos a definir nesse tema, né, nessa oficina, mas já tem também um indicativo de data, que é no fim da semana, né, na sexta-feira, das 15 às 18. O nosso último horário padrão tá com eles. Então, ainda tem um tempo também, né, como é na sexta que vem, a oficina, ainda tem um tempo aí para a gente correr atrás desses pontos. Vocês acham que esses encaminhamentos em relação a isso tudo bem? Podemos seguir assim, desse jeito? Tá bom, Sim. gente. Então, isso a gente já falou, fortalecimento dos conselhos. E agora vamos para... Oh, Jesus, desculpem, gente, tá subindo e descendo. Vamos para contratações, a oficina de contratações e publicação. Aqui, a Fernanda preferiu, né, participar dessa, a Fernanda Campanucci preferiu participar dessa oficina, ao invés de participar de Covid. Convidamos também a Gabriela Boechat, que é do IGA, do Instituto de Governo Aberto, e eles estão com vários projetos, né, em relação a isso, contratações e transações abertas. E já convidamos o Dárcio, que é um dos coordenadores ali de gestão, que cuida de publicação no Diário Oficial e tudo mais. Então, já estabelecemos essa ponte. Tá em amarelo, essas duas pessoas estão em amarelo, porque faltam elas confirmarem que elas podem nessa data e horário. Mas já tem aí 2 possíveis horários, ou dia 29 ou dia 30 à tarde. Então, também já encaminhando, quase confirmado. Oh, meu Deus. Daí a gente vem aqui para a nossa última oficina, que é a de planos municipais. Aqui, o nosso foco é que a Ariane, que é a coordenadora do programa de metas, participe, não só por ela ser a coordenadora do programa de metas, né, que é plano mega importante, mas também porque a área dela, ela conversa com muitos outros planos, né, o programa de metas ele é meio que um integrador, assim, então a gente acha que é muito, muito mega blaster essencial que ela participe.
Mas, como eu falei, semana que vem é uma semana bem difícil para eles. Então, ainda falta confirmar, mas eles já indicaram assim, um horário do dia 2, das 9 às 12, 2, sexta-feira, pela manhã. A gente chamou também o pessoal da Secretaria do Verde, Meio Ambiente, porque eles participaram ativamente, né, da nossa consulta pública. Eles colocaram ali vários desafios e eles têm vários planos setoriais, né, interessantes. Então, eles podem contribuir aí com a visão de planos setoriais, né, e como os planos setoriais podem ser alavancados aí com o governo aberto, com o Conselho de Governo Aberto. E já está confirmada a participação da Fabiana Toque, da Fundação Chile Setúbal, que seria nossa especialista aí da sociedade civil. Então, isso aqui também caminhando para estar tudo bem. Então, os nossos maiores problemas, né? Primeiro é isso, né? Acho que o mais complicado, por enquanto, é a oficina de fortalecimento de conselhos, né? O que tem mais coisas abertas. E a Agenda 2030 é outra, mas que a gente já está quase fechando, né? Agora a gente já conversou, vamos reforçar, então, a participação pelo lado da sociedade civil. Ok, gente? Podemos falar agora sobre como a gente se divide, assim, sobre como a gente vai se organizar. Lucila, qual é a ideia dessa última coluna? Membros. Vamos lá, vamos começar, vamos falar sobre isso. Então, gente, como a gente comentou, né, na primeira parte, durante a oficina a gente tem duas funções. Eu vou explicar as três, tá, Glaucia? Daí eu já chego na de membros. A gente tem duas funções durante a oficina. A primeira função é a função de facilitação, que é a pessoa que vai lá compartilhar o slide, vai explicar o momento, vai conduzir realmente a oficina. E a gente tem uma função de apoio, que é para apoiar realmente essa condução, para gravar, para ver as inscrições e tudo mais. A gente aqui do fórum tem que se dividir para essa coisa mais, para esses papéis mais formais. E nós, como membros do fórum também, é super mega importante que a gente participe das oficinas, de qualquer modo, mesmo não necessariamente como facilitadores ou como apoio, mas sim participando desses espaços, do máximo possível. O mundo ideal é que a gente participasse, todo mundo, das 6 oficinas, mas isso é impossível. E daí, o que eu coloquei aqui como essa coluna membros do fórum, é para a gente já visualizar, assim, pessoas que são prioritárias de participar nas oficinas. Então, é para isso a minha coluna membros do fórum. E eu que coloquei aqui algumas pessoas que eu fui pensando, olhando para a oficina e olhando para a nossa composição, quem a princípio me veio à cabeça, poxa, essa pessoa aqui, super importante de participar. Mas, de novo, vamos conversar todos juntos sobre isso. Antes da gente pensar aqui sobre membros do fórum, né, que seriam importantes de participar das oficinas, a gente precisa fechar esses papéis formais de facilitação e de apoio. Eu, Lucila, aqui, eu posso ser a facilitadora, se a gente combinar, assim, se isso fizer sentido para o fórum, eu posso ser a facilitadora da maioria desses espaços. Acho que é ruim eu ser facilitadora de todos, assim, para que não seja, isso, para que tenha espaço para outros tipos, assim, né, de facilitação e tal. Mas eu vou estar presente nas 6, então eu posso estar presente como facilitadora da maioria delas, sei lá, de 3, 4 como facilitadora, 2, 3 de apoio, é isso, eu vou estar com vocês. Mas é importante que a gente, como fórum, também divida aí, né, essas funções. Emily? Eu posso ficar como... Ah, tá me ouvindo, né? Eu posso ficar como facilitação de uma, e eu dou preferência para última, de regionalização do orçamento. Boa. Emily. Então, eu sou o seu apoio. Opa, escrevi apoio. Isso. Ai.
Daí, pessoal, o que a gente precisa, né, para se sentir à vontade, para ser facilitador ou apoio? O apoio é mais simples, assim, né? Ter uma internet que sustente aí uma gravação, depois que você consiga, né, ficar as 3 horas da oficina ali atento e participando. Para o facilitador, é importante que você se sinta à vontade também, né? Não só de facilitar esse espaço de conduzir um espaço, mas também de mexer, né? Tipo, no Miro e coisa e tal. De novo, eu vou estar sempre ali de apoio, né? E em caso de BOs, a gente se ajuda. Mas é bom que a pessoa se sinta à vontade com isso, né? Temos uma mãozinha levantada. Perdão. Lucy, eu não sei Oi, se é a minha, porque eu tô no celular e não tô conseguindo enxergar quem é tá com a mão você. levantada, É você sim. tá? Eu me coloca aí que eu divido com você a facilitação e os apoios também, tá? Legal. Boa. Então, vou te colocar como. Vamos ver Só aqui não o que me, as tá, pessoas só não falam. me põe na primeira, que eu preciso aprender direitinho primeiro, hein? E A vou gente, precisar de um inclusive, treinamento. para facilitação, a gente montou os slides e tem. Para facilitação e para apoio tem um descritivo de cada uma das etapas, tem um roteirinho do que falar e tudo mais, então tá mastigadinho. Mas enfim. Vamos lá, gente. Quem mais pode participar desses momentos? Pode ser apoio, gente. É isso, não precisa. É isso. Vamos lá. Nós precisamos de ajuda. Eu vou conseguir participar também de praticamente todas, tá? Só que minha internet não aguenta, por exemplo, gravar uma reunião e tal. O que você pode é colocar realmente o meu nome como alguém que vai estar lá, sabe? Qualquer BO, eu vou estar podendo ajudar da melhor forma possível, assim. Se a gente fizer Boa. assim, então, Bia, tipo, eu posso ser a facilitadora de um e você o apoio, e ainda, mesmo que você não grave, eu gravo, mas você fica cuidando das inscrições, se as pessoas forem falando coisas no chat. Pode ser assim? Você pode ser o meu Pode, apoio em uma delas? pode ser Beleza. assim. Você tem preferência de alguma? Porque assim, se você Deixa for eu. apoio em alguma, você provavelmente não vai conseguir participar muito da discussão em si. Esse é o Tá. ponto Uma que eu negativo. não vou poder é justamente essa que talvez seja reagendada do dia 28. 28, perdão. 28 eu poderia. Na verdade, dia 30 tem alguma que é à tarde? Tem aqui. Talvez. Talvez. Então, essa daí eu não posso participar, tá? Uhum. E pode me colocar nessas do dia 2, Fechou. essa de baixo, por exemplo. Ó, tá bom. Combinado. E- Então, Beatriz. E eu vou como facilitador. Acho que eu bebi água demais na casa. Agora está entrando. Breno. Eu também me encontro na mesma situação que a Bia. Acho que minha internet travaria se fosse para fazer uma apresentação de slide para tanta pessoa, mas eu me comprometo a ser um apoiador aí para estar gravando, aceitando as pessoas no chat. Fechou. Deixa eu colocar aqui numa tarde, que é o seu horário. Obrigada, Breno. Já tem que mandar alguém para olhar nessas escadas de Essa banheiro. Gente, alguém não é. Não quero forçar a barra, não, mas é isso. Alguém tá com o pé atrás de ser é, facilitador ou tá com. Até queria, porque senão eu já vou colocar meu nome em todas. Mas é isso. Não precisa ser assim, o máximo que a gente conseguir fazer juntos é melhor. Vamos lá, vamos lá. E todas as oficinas vão ser gravadas. Carol, você quer ser um apoio em alguma Eu delas? quero, mas minha agenda não tá batendo. Por exemplo, quarta de manhã eu tenho aula. Aí eu tô vendo aqui, tipo, tô lendo, tentando, conforme vai passando, eu vou vendo. Perdão. Deixa eu vir aqui que é mais fácil. Peraí. Aqui tá em ordem, viu?
Dia 2 é Lucila. sexta, né? Sexta, sim. 28 de segunda. Eu consigo dia 29, mas tá 29 ou 30, né? Foi o que o Breno colocou agora. Ah, mas o Breno a gente consegue trocar, não tem problema não. Então, vou por aqui, ó. Breno, se for 30. Carolina, se for 30 tem outra reunião. 29. Né? Mas a minha internet também não aguenta, não. Eu gravo. Ai, que legal. Eu tento, né? Tento gravar. É dia 29. Então, a gente pede apoio. O pessoal do fórum vai estar, né? Então, qualquer coisa a gente pede uma ajuda para quem tiver com a internet boa, vamos se ajudando. Ô, Lucila, Oi, é a Glaucia. Glaucia. Para mim tá bem ruim os horários, mas eu consigo ficar de apoio nessa do fortalecimento dos conselhos, seja no dia 28 ou no dia 5. A da Agenda 2030 eu também conseguiria, mas eu quero muito participar ativamente. Eu te coloquei aqui como um membro que precisa participar ativamente, inclusive. Já te indiquei. Ah, então tá bom. E só para avisar, você me colocou ali como membro na da Covid, né? Só que no dia 30 de manhã eu tenho aula, mas eu vou estender o convite para o Túlio, que é o diretor de transparência ativa. Talvez ele consiga até contribuir mais do que eu, assim, nessa temática. Foi pensando isso mesmo. Foi pensando em transparência, tal, que eu falei, o pessoal da controladoria tem que estar. Legal. Beleza. Gente, então, eu e a Patrícia, a gente se divide, então, aqui em relação a apoios. Eu me completo aqui. Ô, Lu, eu acho que eu consigo de mais uma. É que. Aê! Mas daí, deixa eu Tem pensar. alguma que você prefira ou que você... Ó, a gente tem, por enquanto, outras duas, né? Covid e Agenda 2030. Eu tenho que ver a agenda. Meu problema é isso, né? Então, uma é dia 30, né? Isso, uma quarta, outra na sexta tarde. Oi, esse da Agenda 2030 eu não estou vendo aqui, porque eu não Oi, tenho Clarice. acesso à agenda aqui e eu estou no celular. Da Agenda 2030 é quando? Dia 2/7, à tarde. É sexta-feira? Isso. Sexta-feira, 2 da tarde? Eu consigo ajudar. Obrigada, Clarice. Eu consigo, nessa também do 2030, eu consigo ser a facilitação. Gente, tá bom, eu vou estar como público. Se vocês precisarem de mim, eu vou estar lá. A gente se ajuda. É um apoio do apoio. Fechou, gente. Obrigada. Maravilha. É isso. Nos encontramos aqui, conseguimos fechar esse quebra-cabeças. Então, eu vou continuar o contato aqui com o pessoal e para fechar de vez, né, as agendas, e vou avisando vocês, mandando convite. Eu vou convidar todos vocês do fórum, né, para todas elas. E daí aqui a gente nem precisa ir assim muito nessa pauta assim dos membros, mas eu acho que é muito importante, essencial na realidade, que todo mundo busque participar do máximo de oficinas que puder. O fórum, né? É isso, esse é o nosso momento também de discussão, né? É um momento valioso para nossa discussão, para o nosso plano. Mas que, óbvio, deem preferência, né? Se precisarem dar preferência, porque é normal, porque são muitas oficinas, vai ser uma semana cheia, para as pautas que vocês têm mais a agregar. Então, aqui eu fiz essas indicações, assim, de pessoas que eu acho que agregariam bastante as pautas. Então, já temos aí o Túlio, que a Glaucia apontou, né, da CGM. Glaucia, daí eu peço que você envie para ele, encaminhe para ele o convite, depois que eu mandar, e reforce, Pode né, para deixar. ele. Pensei que o pessoal de RI também conseguiria contribuir bastante com a pauta aqui de Covid. Deixei a indicação, o Jefferson está aqui, né? Acho que o Wagner hoje não, mas eu vi que o Jefferson está, então caiu o pedido, né, para vocês participarem. Aqui a Glaucia participou da construção, né, da Agenda 2030, então já coloquei ela aqui. O Armando, eu sei que também trabalha, né, com isso, coloquei aqui. Enfim, vocês se conhecem mais do que eu também, então
Não levem então a ferro e fogo. Assim, as indicações são só coisas que eu fiquei pensando do que eu já sei, né, sobre vocês. Aqui, Emily, se você puder reforçar, por favor, que o Jorge participe dessa oficina, vai ser muito importante, né, a participação dele, porque ele também trabalha com isso. Eu vou convocar ele, tanto que eu já me coloquei aí pensando nisso. Maravilha, então tá convocado. Palomas, aqui é a mesma coisa, né, para a Clara, do Instituto de Cidades Sustentáveis também participar. A gente já conversou um pouquinho sobre. Ou vocês, né, se por acaso ela não puder, a gente conta também com a participação de vocês. Carol, Carolina, a gente tem um pedido mega especial, né, em nome do fórum todo, para você divulgar, né, essa oficina de fortalecimento dos conselhos, e é super, ultra importante, né, que você participe. E daí aqui também temos outras pessoas que estão bastante envolvidas, né, com essa pauta dos conselhos e que eu coloquei aqui. Joia, se você puder pedir aí para a Letícia participar desse dia. Acho que eu peço e eu também quero participar dessa de conselhos. Boa. Vamos. Essa é uma central, realmente, né? De qualquer maneira, essa vai ser uma segunda, ou a próxima ou outra, né? Princípio, Para mim é melhor na segunda. Quarta e quinta que eu tenho problema. Dia 5, para mim, é bem complicado. Se pudesse ser quarta, quinta ou sexta, era melhor. Mas dia 28 eu posso. É que dia 5 e 6 que eu não posso. Quarta, quinta. Aí eu posso 7, 8 e 9. Mas aí avança muito no cronograma, né? Então. Esse que é o desafio, né? Essa é a questão. Mas anotei, é isso. Vamos ver, assim, como que a gente... provavelmente vai ser dia 5, né? Já tá... É isso, mas vamos tentar aí também. Isso. Aqui para oficina de publicações e contratações, acho mega importante que o observatório participe, né? Então, já tá aqui. Essa daí é 30 ou 29, né? Isso. Dia 30, e qual horário? Tá à tarde, das 15 às 18. 30 é quarta? Aí eu posso, eu tenho uma reunião até às 13. Aqui o pessoal de gestão, eu não vi se o Ronaldo ou o Mark estão aqui, mas se não, eu também vou reforçar que eles participem aí dessa oficina, Mariana de inovação também, e o pessoal do Colab, a Gisele, se ela puder, Emily, ou então vocês aí como representantes do Colab, também super importante aí de participar. E se você conseguir chamar alguém que trabalhou com Diário Livre e tal, seria super legal, viu? Isso, eu vou tentar falar com o Andrés, que foi quem fez o Diário Livre. Show. Estamos acabando, tá, gente? Mas vamos lá. Aqui para os planos, né, para a pauta dos planos, super, ultra importante que o Instituto de Cidades Sustentáveis participe. Daí, quem, né? Acho que vocês conseguem identificar melhor entre vocês. A Silvia, que não está aqui, mas ela já mandou um e-mail falando que ela vai tentar participar de todas as 6. Então, vamos que vamos. E eu vou reforçar, acho que a Thalita não está aqui também, da Secretaria de Urbanismo, mas que aqui, urbanismo também, né, tem plano diretor, que é um plano super estratégico aí para a cidade, e também vou reforçar que ela participe. E estamos na nossa última, finalmente, que é a de regionalização do orçamento, que também o pessoal do Delibera é importante de participar. Sandra e Letícia, que estão aqui os dois, também mais do que convocados, de Fazenda. E acho que a Ana está aqui, né, de Educação. Ana, seria também bem importante que vocês participassem dessa de regionalização, porque a educação, né, participou desse compromisso, né, avançou bastante na sua regionalização no nosso segundo plano de ação, acho que vocês conseguem contribuir bastante com isso. E tem um outro pedido também para vocês participarem dessa aqui, eu não escrevi, mas segue o pedido, da de Covid, viu, Ana? Porque um dos desafios, Lilian ou Ana, sem ver, um dos desafios que foi identificado na consulta pública é como a Covid, né, afeta a educação. Então, publicação de dados sobre evasão escolar, sobre vacinação dos professores, sobre os casos, né, nas escolas, casos de Covid nas escolas. Então, isso aqui também deve entrar em pauta na discussão. Então, seria super, super bom que o pessoal da educação
fizesse parte dessa oficina, tá bem? A Lilian tá de férias, eu vou tentar participar. A gente tá com uma agenda super lotada porque o setor tá esvaziado, mas eu vou tentar participar das duas, tá bom? Maravilha. Obrigada, Ana. Gente, temos aí mais alguma... temos comentários aqui. Vitor, vou chamar as embaixadoras de inovação cívica da UKBR, show. Não tem problema não serem só de São Paulo, vamos junto. Depois a gente vai fazer a divulgação total, assim, né? Quando tiver tudo certinho das datas e tal, e daí vocês repliquem, né? Mandem para o WhatsApp dessas pessoas, enfim, vamos replicar as nossas oficinas. Tudo bem, gente? Estamos confortáveis com essas nossas 6 oficinas, os encaminhamentos? Tudo certo, esses são os nossos combinados, né? E eu vou atualizar vocês por e-mail do que a gente for marcando, vou avisando. Essa tá marcada, esse dia tal, convido vocês todos, tá bom? Então, vamos lá. Vai ser uma semana corrida, mas vai ser bem proveitosa. Então, vamos participar aí e vai dar tudo certo. Última pauta, a gente tem um aviso sobre a OGP. A gente teve uma reunião com eles hoje de manhã, e a gente conseguiu conversar com eles sobre o nosso cronograma, né? O prazo formal da OGP é que a gente entregasse o plano pronto no mês de julho. A gente já tinha pedido um mês, a gente já tinha pedido a extensão, eles já tinham dado a extensão para agosto, com a nossa decisão de passar uma semana para frente o nosso cronograma, na ocasião da nossa consulta pública, da primeira consulta pública, a gente já tinha estourado o prazo, já estávamos contando que a gente vai entregar em setembro. Então, a gente estava em contato com eles, mandamos e-mails e tal, e hoje conseguimos conversar, hoje de manhã, e eles falaram que eles entendem, tá tudo ok. Então, só para passar aí o feedback de que a gente não precisa entrar em pânico com o prazo, eles falaram, entendemos que vocês estão fazendo isso, né, pela qualidade do plano, né, para manter o plano colaborativo, para manter o plano participativo, então, tudo bem, podem entregar em setembro. Então, tá conversado já, não precisamos ficar com esse receio, né, na mente. E eles só pediram para a gente enviar um e-mail para eles, com todos vocês do fórum em cópia, para que fique registrado que essa é uma decisão, né? O fórum decidiu que a gente vai entregar, a gente não consegue entregar em julho, a gente consegue entregar em setembro. Para que fique registrado que não é um pedido do governo de saga, né? Do governo aberto, sim. O fórum, né, tá junto nessa decisão. Então, vocês vão ser incluídos nesse e-mail com cópia, não se assustem sobre isso. E nenhuma outra ação é necessária, só precisam estar em cópia mesmo. Daí eu queria só aproveitar também e tirar uma dúvida. Vira e mexe, a OGP manda algum e-mail e Armando, Clarice, o INSPRO está recebendo esses e-mails? São esporádicos, mas às vezes vocês recebem e-mails sobre eventos, OGP... Como que está essa comunicação? Olha, a gente teve uma comunicação por e-mail com eles, conversamos, por ocasião de que vocês nos indicaram como o ponto de contato. Uhum. Depois, a gente não teve mais contato, não. Tá, eu queria saber disso, porque se vocês não estão recebendo e-mail, né, vocês como os representantes aí da sociedade civil por esses primeiros 6 meses... Algo está acontecendo, eu vou avisá-los. Gente não tem vindo, não. Se vocês puderem enviar, vocês também têm o contato deles, né? Puderem enviar, Rudy, acho que é o Rudy ou o Patrick. Que Rudy, Não recebemos mais e-mails, coloquem a gente. A gente várias vezes foi o argentino, que é o Rudy, né? É o Rudy, é com ele normalmente que a gente fala. E daí eu vou... Já que vocês não estão recebendo, eu vou mandar um e-mail também para eles avisando, né? Olha, a sociedade civil, né, de São Paulo não está recebendo os comunicados, inclua-os, né? Mas se vocês puderem fazer o pedido também, eu agradeço. E daí, o que eu for recebendo, eu vou enviando para vocês. Então, eu não tinha certeza se vocês estavam recebendo ou não, então eu vou enviar. Não. Coisas assim, tipo mail em geral, não.
São e-mails esporádicos, eles não mandam assim, coisas toda semana, mas sei lá, uma vez a cada 3 semanas, um mês vem algum e-mail, coisinha assim. Eu até posso verificar aqui quando que a gente recebeu o último. Mas é isso, mas para a gente ficar sabendo, né? Porque vocês, daí vocês replicam, né, para o restante do pessoal. Gente, de pauta, era isso por hoje. Tudo certo? Podemos encerrar nossa reunião. Daí eu já. O Joia, por favor, me manda o e-mail, o telefone do Jorge. Que daí Eu coloquei aqui no chat. Ah, tá bom, eu vou buscar aqui, perdão. É. Daí a gente desligando, eu já vou entrar em contato com ele, enfim, vamos continuar. E você acha que até amanhã a gente recebe alguma coisa para um modelo de convite para a gente divulgar no Instagram e no Facebook? A gente está com o GT de comunicação já fez um modelo, né? O pessoal já fez um modelo. A gente só precisa fechar a agenda e daí, mas sim, amanhã a gente já vai acontecer. A Patrícia que está coordenando isso, ela sabe dizer melhor do que eu, mas já vai acontecer uma primeira divulgação, né? Falando semana que vem vão acontecer as oficinas, e tal. Daí vocês já conseguem replicar amanhã. Beleza. É isso, né, Paty? Isso mesmo. A gente começa a falar das oficinas já amanhã, e aí a gente já está com o modelinho dos convites. Para a gente poder liberar os convites, a gente está dependendo da confirmação dos especialistas, né? Data e horário certinho. Carolina. Aproveitando, eu queria só fazer, já que eu estava com a fala, Joia, só para lembrar do convite lá da reunião que vai ter na quarta-feira, para eu mandar para a equipe de diálogo e participação. Tá, eu pego o seu telefone no grupo e mando. Tá bom, combinado. Vou colocar aqui. Aliás, eu não sei se eu tenho seu telefone, Patrícia. Agora que eu estou pensando. Eu acho que não, mas eu vou pôr aqui no chat. Ah, beleza, melhor. Tá bom? Obrigada. Imagina, Quem eu quiser agradeço. marcar o telefone e se precisar me chamar no WhatsApp também, fiquem à vontade, tá, gente? Agora sim, Carolina. Na outra reunião a gente tinha falado de criar de ter um lugar centralizado com ferramentas de governo aberto. Aí eu comecei a fazer lá no Ocupamãe. Até vou compartilhar o link aqui. Aí quem quiser dar uma olhada, ver se tá faltando site, sabe? Eu deixei lá, coloquei vários sites, eu tentei separar por categoria, então eu coloquei aquele de olho na fila, que é a fila de vacinação. Aqui tem remédio da prefeitura, coloquei uns de educação para ver a fila da creche, a alimentação nas escolas, aquele livro aberto que você mostrou, né, do dinheiro. Eu fui colocando os que eu lembrei de cabeça, assim. Então, quem quiser contribuir, pode mandar e-mail para mim, mandar mensagem para mim no WhatsApp. E aí tá lá. Eu lembro que a gente tinha falado que precisava, né? Aí eu fiz. Muito massa. Deixa eu já fazer minha contribuição também. Vou te passar uma página aqui do pessoal do Portal da Transparência que acrescenta aí algumas coisas. A Muito ideia legal. É mostrar ferramentas que tem que facilitam a vida, assim, sabe? Não só tipo os dados abertos, mas tipo, ferramentas que usam os dados abertos que são da prefeitura. Essa foi tipo a minha ideia. Assim, eu vou ver se você mandou. Obrigada. Muito legal, viu? Saiu um também da Secretaria de Saúde essa semana. Eu só não me recordo o nome, mas eu coloco aqui também. Não, da fila? Não, foi outro? Tem o da fila da vacina que eu coloquei. Então você já tá aí, ok. Maravilha, gente. Vamos nessa, então? Beleza. Certinho? Tá bom, gente. Obrigada aí por mais uma reunião. Semana que vem nos vemos bastante durante as várias oficinas. E bom fim de semana e bom final da semana e depois bom fim de semana. Até semana que vem, hein? Obrigada para vocês também. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, pessoal. Carolina, eu te mandei uma mensagem aqui no chat. Eu tô copiando ela. Tá certo, então. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Tchau. Tchau.